boa tarde. Eu vou começar aqui nessa primeira, justamente falando quem sou eu, que já deu uma boa introdução. Eu acho que é importante eu falar sobre a minha formação, porque muito do conteúdo dessa apresentação vem da minha percepção, através da minha profissão, sobre os prédios de Natal. Então, eu tenho 28 anos, sou natalense, sou arquiteta e urbanista e recém-mestre em arquitetura de restauro. Minha área de atuação, eu desenvolvo projetos de arquitetura e projetos também de arquitetura de restauro, de reuso, e também tenho um blog arquitetônico, onde nas quintas-feiras, agora quinzenalmente, eu escrevo sobre edificações históricas do Rio Grande do Norte. Também tenho a honra de agora ser sócia do Instituto Histórico, que é esse instituto tão importante para a história do nosso estado. E também tenho a honra e sou muito grata por poder ter como patrono meu bisavô, o professor Tarcísio Medeiros, que também contribuiu para essa história. Então, é uma honra para mim. Aqui eu vou falar um pouco do meu blog, porque ele é a base dessa apresentação. O meu blog são textos sobre edificações do Rio Grande do Norte. Cada quinta-feira é uma edificação e eu faço uma análise arquitetônica através do contexto histórico desse prédio específico. Já foram 46 edificações em 4 anos e temos muitas e muitas opções para próximos textos. Então, nosso estado, que prova que nosso estado é muito rico em arquitetura histórica. E então, o que eu quero dizer é que a minha visão da história é uma visão através da arquitetura. E hoje o meu objetivo é estabelecer uma cronologia dos estilos arquitetônicos de Natal e, consequentemente, a sua história, através da análise das fachadas desses prédios. Aqui eu dividi os períodos da história de acordo com os estilos arquitetônicos. Essas datas são apenas para entendimento, porque a arquitetura ela é contínua. Não existe um ano certo de parar os estilos, mas eu iniciei aqui o período colonial em 1597, que foi o início da construção do forte, como conhecemos hoje, e terminei em 1860. Aqui no estilo eclético eu coloquei 1860 até 1930, porém é a partir de 1900 que ele realmente se populariza no Rio Grande do Norte, como a gente vai ver posteriormente. E coloquei aqui o período protomodernista, que muitos autores acreditam que esse período faz parte do modernismo, mas eu acredito que ele merece um foco especial nele, que é de 1930 a 1950. E temos o período modernista, 1950 e 1970. Aqui eu marquei a arquitetura contemporânea, que também está tendo suas fases, mas eu vou focar nesses 4 estilos históricos de Natal. Então, aqui, eu vou começar com a arquitetura colonial, que a arquitetura colonial foi um estilo difundido durante o período colonial e também imperial, faltou ali acrescentar o imperial, mas foi um estilo que combinava as técnicas portuguesas com os materiais locais. Então, o Brasil, especialmente o Nordeste, o Brasil, especialmente o Nordeste, ele tem uma peculiaridade com esse estilo. Então, ele tinha influência de estilos europeus, do Renascimento, Barroco, Rococó e do Maneirismo. Aqui, em relação ao contexto, que é muito, muito importante, nós temos o Brasil colônia, com a influência dos portugueses, e o Brasil império, que, querendo ou não, continuou com essa influência dos portugueses, menor,
mais temos essa influência, né? A restrição, nesse período inteiro, Natal principalmente, teve uma restrição comercial muito grande. Primeiro, só o comércio com os portugueses, depois os ingleses, e a mão de obra também especializada não chegava aqui. Então eu divido a arquitetura colonial em primeira fase e segunda fase aqui, porque a primeira fase é apenas necessidade de segurança, que a gente vai ver uma função muito específica para o militar, para o religioso, para o militar, e a consolidação de pequenos povoados, que a gente vê que os prédios são muito voltados com funções religiosas e políticas. E quando chega a segunda fase, existe um aumento desse povoamento e um pouco da riqueza, o que reflete na arquitetura de forma muito sutil com o surgimento de algumas curvas. Em relação às técnicas construtivas, as construções, em sua maioria, eram térreas e raramente elas eram assobradadas. Os profissionais vinham com uma função específica, então tinham um conhecimento mais prático para o objetivo que se tinha, militar, religioso ou político, e a utilização de materiais era taipa, tijolo de adobe e alvenaria em pedra. Então, aqui, como eu falei, a primeira fase eram poucos ornamentos, linhas bastante retas e simples e a parede caiada. Na segunda fase, começa a surgir esses elementos orgânicos, mas de forma bastante pontual. Aqui, eu fiz uma linha do tempo, onde a gente pode ver o início lá no Forte dos Reis Magos, em 1599, e a gente vê que as fachadas do forte, elas não têm qualquer adorno, porque elas tinham função militar. Então, são linhas simples. A planta baixa do forte tem total função militar. E, na sequência, temos em 1619 a Igreja Matriz Nossa Senhora da Apresentação, que é a antiga catedral. Ela foi modificada ao longo do tempo, mas mesmo assim a gente consegue ver que ela tem essa simplicidade em seus traços. As paredes brancas são pouco adornadas. O frontão dela, ali em cima, triangular, ele tem as bordas curvas, mas o interior dele é totalmente liso. E aqui nós temos a casa do Padre João Maria, que após escavações de restauração se descobriu ser um armazém real da capitania, que mostra mais uma vez uma função das edificações desse período. Aqui ela foi modificada, os vidros utilizados e esses arcos não seriam do tempo colonial, mas a gente pode ver aí na fachada também que as janelas e as portas possuem as mesmas larguras, o mesmo espaçamento entre eles, e está totalmente colada com a rua e com as laterais, né? Aqui em 1714 tem a Igreja Nossa Senhora do Rosário. Ela também foi modificada, a adição da torre foi posterior, e se a gente olhar para o corpo dela, a simplicidade dos traços também aí. Essa igreja é interessante que ela foi construída para ser a igreja dos escravos que não poderiam ir na igreja da antiga catedral. Então, você consegue ver a simplicidade de sua construção, né? Aqui, em 1766, a igreja Santo Antônio, a igreja do Galo, aqui próximo, a gente consegue ver que a igreja ela já apresenta mais adornos. O frontão dela é mais decorado do que as outras. Aqui, onde não tem a torre nessa lateral, tem uma curvatura diferente de lá. Então, a gente vê que a curvatura ela vem, mas ela é muito sutil. E aqui, em 1820, 2 anos antes da independência,
temos o Sobradinho, conhecido como Véu de Noiva, que hoje é o Museu Casa Café Filho. Esse foi o primeiro sobrado, a casa de sobrado de Natal, então a primeira com o primeiro andar. E a gente consegue ver aqui a simplicidade dos adornos da fachada inteira lisa e consegue ver esse padrão das janelas, das portas, que tem o mesmo espaçamento e a mesma largura. Também vê que elas não têm nenhum recuo, elas estão conectadas na rua, nas outras casas. E aqui em 1850, já 10 anos após o início do Segundo Reinado, já no Império, temos o Palácio da Província, que hoje em dia é a sede da Escola de Dança do Teatro Alberto Maranhão, que eu acho muito interessante essa edificação, porque ela passou pela transição entre Império e República. E o que eu acho interessante é que a fachada dela, a gente vai ver mais um pouquinho, ela mostra também essa modificação dela. Aqui em 1889, o Conde d'Eu, genro do imperador Dom Pedro II, se hospedou aqui, e no mesmo ano, em novembro, foi da sacada daí que foi anunciado que o Natal era a capital do estado, que estava na República agora, então foi no mesmo ano. Aqui é uma análise da igreja Matriz Nossa Senhora da Apresentação, a antiga catedral, a primeira igreja de Natal e do Rio Grande do Norte. E aí a gente consegue ver a diferença. Essa torre foi construída em 1862 e essa torre com 2 sinos é típica da época, eu acredito que não do início, mas do período colonial. Então a gente vê a diferença de altura, de ornamento, como é simples, no sentido de sem adornos, eles cumpriam uma função. A gente pode ver que são esquadrias muito retas e o frontão, ele, apesar de ter o acabamento curvo, ele no meio ele é totalmente liso e extremamente simétrico. Aqui é a igreja Nossa Senhora do Rosário e, como eu falei, essa parte vermelha é original de 1714 e a gente vê nela também essa simetria, também essas paredes pouco ornamentadas e como ela é também mais simples, tendo só uma porta de entrada e só 2 janelas na sua frente. Aqui é o Palácio da Província, né, que, como eu tinha falado, que ele já apresenta uma característica neoclássica que a gente vai ver no próximo estilo, no estilo eclético. Porque no frontão dela ele já aparece um losango vazado no centro. E ele é uma edificação um pouco mais robusta do que as outras. Aparece esse guarda-corpo, que eu acredito que o guarda-corpo de ferro foi posterior, mas em sua maioria a edificação é colonial, com esses espaçamentos, ela dando direto para a rua, essa relação público-privado que não existia muito. Então eles têm espaçamentos e larguras ritmadas. E aqui a gente vem para a arquitetura eclética. A arquitetura eclética, ela é um estilo de resgate de estilos do passado, com o objetivo de criar uma nova linguagem. Então a gente vai encontrar em fachadas elementos que eles podem ser do estilo neoclássico, chalé europeu, neogótico, neocolonial e também Art Deco e Art Nouveau, apesar desses dois serem mais para o fim, para o final do período, que já se mistura com o proto-moderno. O que estava acontecendo nesse período? Uma revolução industrial
e a proclamação da República, Natal virou, era uma província e virou a capital de um estado. Então, Natal teve muito mais, a população natalense teve muito mais acesso a materiais que vinham da Europa. A proclamação da República fez com que Natal tivesse esse novo status e os natalenses buscavam também essa modernidade, o desenvolvimento, a prosperidade que vinha com esse novo status, né? Nesse período ocorreu também o urbanismo higienista, que é onde se propagou a ideia de que a natureza fazia bem para a saúde. Então, com isso, a gente vai ver nas casas que as casas apresentam agora recuos laterais para que todos os cômodos internos tenham ventilação natural, tenham iluminação natural. A gente vê também jardins nessas laterais para ter esse contato com a natureza, janelas maiores com vidros. E esse urbanismo higienista também fez, influenciou os planos urbanísticos com a criação de cidades projetadas, com ruas largas, com arborização. Então, foi nesse cenário que houve a criação do bairro Cidade Nova no início do século XX, que é onde é Tirol e Petrópolis. E aí, nesse período, como eu falei, tinha o maior acesso a materiais vindos da Europa. Então, tinham catálogos de adornos, onde você poderia escolher os adornos da casa, e novos materiais disponíveis também. O aço, o vidro simples ou colorido, o ferro forjado. Então, o eclético trouxe toda essa mudança para a cidade, não só de expansão urbana, mas também nas fachadas. E aí a gente terminou a arquitetura colonial com o primeiro Palácio do Governo, e aí a gente vem com o segundo, que é o Palácio Potengi, que a gente consegue ver ainda, apesar da influência neoclássica, ele ainda com linhas retas e poucos adornos, como o estilo colonial. A gente vê janelas ritmadas também, mas o que diferencia aqui é na entrada principal. São três portas principais e elas possuem decoração justamente nesse pórtico de entrada, dando destaque a ele com um frontão lá em cima. Aqui a gente vê o centro de turismo, que ocorre a mesma coisa. As janelas laterais, elas possuem esse ritmo, são retas, poucos adornos, apesar daqui já ter o platibanda, lá também o platibanda, mas a entrada, ela tem um destaque para essa entrada agora, e ela se diferencia com platibandas adornadas. Em 1900, a gente tem a Casa de Câmara Cascudo, que é o Instituto Câmara Cascudo, que aqui a gente pode ver, nessa foto não consegue ver, mas ela está mais elevada que o nível do piso, e ela possui recuos laterais. Aqui tem grande influência dos chalés europeus. A gente vê já que tem decoração com madeira no telhado, que tem um óculo central e acesso pela lateral, mas a gente vai ver uma foto melhor depois. Também no início do século XX tem a sede do jornal A República, que, assim como a Casa de Câmara Cascudo, a fachada é colada com a rua, sim, mas é elevada e tem o recuo lateral e entrada pela lateral, o jardim. Aqui, também no mesmo período, o campus Cidade Alta, do IFRN, que é muito interessante, porque aqui existe um ritmo, as esquadrias são retas, mas elas são muito maiores do que as coloniais,
e você consegue perceber uma diferença de decoração do nível inferior para o nível superior. Aqui, a entrada também possui um arco que destaca ela. Aqui, a sede do IFAM, desse mesmo período, é interessante que a gente vê ela também mais alta e vê os arcos ogivais, que emolduram este terraço na frente. Em 1904, houve a primeira fachada do Teatro Alberto Maranhão, e essa primeira fachada, ela tinha influências do chalé europeu e do neoclássico. Era uma fachada totalmente diferente da que a gente conhece hoje, e a gente pode ver os adornos e o quão adornado era. E tem, em 1906, a sede do Instituto Histórico, que a gente pode ver também que a entrada acontece pelas duas laterais, no meio da fachada, mas a gente consegue ter janelas que deixam esses ambientes muito mais arejados e com muito mais iluminação natural. Temos também aqui no Instituto Histórico essa decoração em massa, que a gente vai ver sobre a verga, em arco e em triângulo, e um platibanda que cobre o telhado, ele decorado com balaustres. Aqui a gente tem em 1906 a estação ferroviária da Silva Jardim, que a torre utilizada, ela é bem central e ela emoldura a entrada principal também. E temos essas decorações em massa. E o Solar Bela Vista, que eu acho muito interessante, para mim é o ápice do eclético residencial, que é a primeira casa de Natal que tem que as quatro fachadas não tocam o limite do terreno, então ela está toda inserida no terreno. Essas janelas grandes têm a mesma função, que é da iluminação, também os arcos ogivais, que tem as bandeiras em vidro, e a gente pode ver também que no frontão, o frontão é inteiramente decorado com pináculos e vazado, o que é muito interessante, assim, ela sendo mais alta também que o terreno. Aqui em 1910 a gente já tem a segunda fachada do Teatro Alberto Maranhão, que também, apesar dessa ser mais para o neoclássico, é totalmente diferente do estilo colonial, tendo tantos adornos, até estátuas no centro, nós podemos ver, então é bastante ornamentado. Tem o Palacete da Vilma Machado, que também é eclético, o Casarão 479 da Deodoro e o Palácio Felipe Camarão, que aí, para mim, ele se o Solar Bela Vista era o ápice das residências ecléticas, eu acho ele o prédio público do ápice do eclético, porque é tanta decoração, que ele também é conhecido como o bolo de noiva, por ter tanta essa decoração. E ele traz referências do neoclássico, do neogótico. Aqui nós temos a igreja de Santa Terezinha, que foi o último texto que eu fiz. E eu achei muito interessante porque a igreja, ela é a primeira igreja fora da Cidade Alta e Ribeira. Então, assim, na Cidade Nova, que é Tirol e Petrópolis, né? Então a gente vê aqui, diferente da igreja do colonial, as torres que eram nas laterais, ela vem para o centro. E a torre emoldura essa entrada principal. Então a gente tem arcos ogivais, vitrais. E lá, em 1932, a maternidade, que eu acho interessante porque ela também é a transição. A maternidade iniciou sua construção em 32, mas ela só foi acabar muito depois. Eu acredito que em 1950, se eu não me engano. Mas o que a gente pode ver é que ela é muito mais robusta que essas, menos decorada, apesar de ter muita decoração.
Mas o que a gente pode ver aqui é que esses prédios parecem ser mais leves que ela, apesar dela ter essa decoração eclética. Então ela está entre o proto-modernista e o eclético. Aqui tem a casa de Câmara Cascudo, onde a simetria, pode ver a simetria, tem a decoração em madeira no telhado, o que não existia, o guarda-corpo em ferro fundido, tem recuo lateral, entrada pela lateral, ela é mais elevada que a rua, criando essa separação entre o privado e o público. Aqui a gente tem o Instituto Histórico, que também é mais elevado, mostrando as paredes, apesar de pouco adornadas, possuem esses adornos em massa e em sobrevega com formas geométricas, entrada pela lateral também, o guarda-corpo e colunas falsas, que são essas colunas decorativas. O Solá Bela Vista, que possui a simetria, as entradas pelas laterais, não pelo centro, a altura em relação à rua, os jardins no entorno, o Teatro Alberto Maranhão, que os portões do ferro fundido, guarda-corpo e a decoração do platibanda, que é muito interessante, com jarros, estátuas, que são os jarros, as estátuas, os pináculos, eles vinham nesses catálogos que eu falei antes. Aqui é a igreja Santa Terezinha, onde eu já falei sobre a torre ao centro. Aqui dá para ver melhor os arcos e os vidros. E aqui a gente entra na arquitetura protomodernista. Essa é uma arquitetura de transição entre o eclético e o moderno, é o início do moderno, e ela mistura o neoclássico do eclético, o art déco e indícios do modernismo. E aqui a gente aparece, eu estava até falando agora, que aqui, ao invés da Europa, a influência, ele vem a influência americana nesse período. E o que muda completamente a forma. Por isso que eu acho tão importante separar esse período, né? Nessa época, estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, onde Natal foi um ponto estratégico na guerra. E, apesar de ser um período de guerra, foi um período de grande expansão com a vinda das tropas americanas para cá. Também tinha essa sensação de modernidade, do conhecer o novo. Foi um período também do Estado Novo, onde teve um contexto político muito autoritário e a força política muitas vezes era mostrada através das instituições. Então a gente consegue ver que essa monumentalidade, a robustez desses prédios públicos fica muito evidente. Então a gente aqui os prédios que eu vou mostrar são escolas, os hotéis, o hotel que foi feito para abrigar os americanos e edificações públicas. Nessa época, as técnicas construtivas, muito importante, que foi o início da popularização do concreto. Então, aqui começa a ter um pouco mais do concreto armado. Então, aqui começa a ter um pouco mais não precisava ser tão rígido o prédio, poderia ter, como pode ver aqui, as marquises, a criação de marquises, as formas curvas. Também apareceram aqui elementos vazados que funcionavam para o conforto térmico, mas ainda era num estágio muito inicial, porque a alvenaria em si precisava ser estrutural ainda. Nesse período é marcado muito formas geométricas muito bem definidas. Eram quadrados, retângulos, ou círculos, ou cilindros. Então não tinham aquelas formas orgânicas do período anterior.
Aqui tem a linha do tempo. Então, eu começo aqui em 1935, a série do ITEP. A gente vê que a entrada passa a ser num chanfro da esquina, não mais no centro da fachada. Apesar de ter portas e janelas retas, elas não mais são ritmadas, mas elas possuem as mesmas larguras. Uma coisa importante que eu esqueci de falar aqui é que o design deles remetia muito a máquinas, principalmente a navios. Então, aqui a gente tem Colégio Marista. Outra coisa importante de ver é que as edificações não são tão altas quanto as outras, elevadas em relação à rua, mas elas marcam sempre a base da edificação. Aqui a gente tem o Grande Hotel, que é possível ter a marquise com essa varanda inteira na frente, que antes não era possível. O Colégio Imaculada Conceição, que vem muito parecido com o Marista, nessa robustez, nessa monumentalidade. E em 1948 o Cine Rio Grande, que aí já vem a transição para o modernismo, né? Mas ainda assim é um proto-modernismo que as suas decorações lembram muito mastros de navios e possuem janelas circulares, que também lembram essa estrutura de um navio. O Marista, a gente vê aqui a simetria novamente, esse volume geométrico robusto, né? A base da edificação sempre em destaque, e a gente vê varandas com guarda-corpo agora em alvenaria, que não era permitido antes, que não se podia fazer com as técnicas que tinha, né? E as janelas e portas retas e ritmadas. Aqui a gente vê a simetria, mas a entrada é pela esquina agora. E a predominância de cheios sobre vazios, o que mostra essa robustez das edificações. A forma curva, marquises em concreto, sacadas curvas também. E aqui a edificação é realmente mais elevada em relação à rua, não só pintada. Aqui a gente tem o Cine Rio Grande, o que a gente vê o surgimento já dos elementos vazados, a base da edificação pintada, apesar dela não ter a diferença no piso, e marquises arredondadas, esses pilares circulares, as janelas que lembram escotilhas, os elementos verticais que lembram machos de navio. Então é interessante essa ligação com as máquinas. E aqui a gente chega na arquitetura modernista. A arquitetura modernista, ela é muito caracterizada por essa integração e fluidez. O meio interno com o externo estão ligados. Possuía também linhas arrojadas, geométricas e poucos ornamentos. Esse estilo também traz muita individualidade e modernidade. O contexto dessa época é que estavam acontecendo bastante avanços tecnológicos na área da indústria e também avanços na corrida espacial, que eu acho interessante, que tem algumas formas que remetem a essa ideia de futuro, da corrida espacial. É interessante isso. E Brasília foi construída e inaugurada durante esse período, então tem uma influência do Lúcio Costa e Oscar Niemeyer no modernismo carioca e o modernismo pernambucano, que é muito importante porque ele traz um regionalismo. Então os cobogós vão ser muito utilizados e traz essa percepção de adaptação da nossa arquitetura para o nosso clima, para as nossas vistas. A gente vai ver que o hotel aqui
O hotel tem a vista para o mar e a valorização dessa vista para o mar, então é o olhar para a região, o olhar não mais uma arquitetura de influência europeia ou americana, é olhar para a região, né? Então, as técnicas construtivas, o uso do concreto armado se popularizou bastante, o que fez com que a alvenaria se transformasse. A alvenaria, ao invés de ser estrutural, ela agora é uma alvenaria de vedação, então ela poderia ser retirada. Com isso, vem os elementos vazados e as esquadrias em vidro gigantes, aquelas paredes de vidro. Aí aparece os grandes vãos, balanço, a permeabilidade, linhas arrojadas e leveza. E também se popularizam os painéis decorativos, que sempre traziam um artista para esses painéis. Então traz a arte integrada com a arquitetura, né? E uma coisa importante desse período é que eu trouxe aqui dois exemplares. Um é a sede do ABC e outro o Hotel Reis Magos. E uma grande questão que tem se levantado é a dificuldade de preservação dessa edificação. Porque esse período, principalmente, ele não é visto como um período histórico. Se pensa período histórico, a arquitetura eclética, a arquitetura colonial, e essa arquitetura como uma arquitetura ultrapassada. E não é, a gente tem muita história nelas. Então, os dois não existem mais. Eu botei os dois para mostrar justamente isso. E a gente tem visto aqui em Natal a demolição de vários outros exemplos, como esse. Então, a gente começa em 1959 com a sede do ABC, que é onde é o CCAB Norte agora. O 1959, o Cine Nordeste. 1965, o Hotel Reis Magos. 1966, a sede social do América. E em 1968, a sede da ACEN. Aqui, a gente pode ver que são 3 blocos separados. A arquitetura agora não é só mais uma unidade, são 3 blocos. São divididos em blocos, não necessariamente 3, são divididos em blocos. A entrada, ela agora tem essa forma circular e ela agora, a arquitetura, agora o carro, ele tem um papel na edificação. Então, essa entrada de carros é interessante, porque mostra que agora a arquitetura se adapta à popularização do carro, né? A utilização de cobogosa, que é importante, as janelas envidraçadas curvas, o brise para conforto interno, as linhas bem retas, a geometria aqui é muito importante mostrar. Aqui a gente tem o Hotel Reis Magos e o percurso para entrar nos prédios agora tem um grande destaque. A gente tem três blocos, que é a forma cilíndrica das escadas, a forma serpenteada, curva dos quartos e essa área de lazer, que é com as formas mais retas. A gente vê que o concreto armado, ele permite agora que a edificação seja suspensa através desses pilotis, o que cria uma permeabilidade. Também essa parede inteira de vidro que permite a vista da praia aqui, que não era possível antes fazer uma parede assim de vidro. Nos quartos, as varandas dos quartos, todas com essa vista para o mar. E o platibanda sempre liso, fazendo parte agora do bloco. Antes o platibanda tinha um destaque separado. E aqui eu falo um pouco sobre a importância da preservação, né? O que eu quis mostrar com essa apresentação era que a arquitetura conta uma história. E é extremamente importante a gente preservar
a arquitetura, ela tem a história do nosso estado e a gente precisa que esses exemplares continuem para que a gente possa construir um futuro melhor. E é isso. Obrigada.